Nós vamos estar meditando na palavra de Deus, no livro de Jó, quem puder abrir sua Bíblia, de 1:6 a 12. Antes, vamos fazer uma oração para nós lermos a palavra. Senhor Jesus, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado, ó Pai, por cada coração aqui presente. Eu já prego há alguns anos, mas uma vez mais, ó Pai, fale através de mim. Não deixa que a minha presença aqui, ó Pai, esteja sobressaindo, ó Pai, mas o seu Espírito, e que corações possam sair transformados. Vamos abrir a sua palavra que transforma, palavra que reaviva, e é assim que nós vamos sair aqui hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, Jó, capítulo 1, versículo de 6 a 12. Jó 1. Amém? Ou misericórdia? Amém. Misericórdia, amém. Poucos amém. Vamos lá. Capítulo 6 diz, versículo 6, capítulo 1. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse ao Senhor Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que desvia-se do mal. Então respondeu ao Senhor, Satanás ao Senhor, e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu cercastes de sebe e a ele e a sua casa, e tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoastes, o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo que ele tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está à sua mão. Somente contra ele não estenda a sua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora nós vamos ler 2, 1 a 6. Amém? 2, 1 a 6. E vindo outro dia, em que os filhos do Senhor vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque não há ninguém à terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que desvia-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verá se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em tua mão, porém guarda a sua vida. Bom, gente, até aí, por enquanto. Aqui retrata uma das histórias mais famosas, talvez, da Bíblia, né? Se não do mundo, né? Onde nós falarmos, muitos aqui já ouviram sobre a história de Jó, e sempre quando eu prego sobre alguma história famosa da Bíblia, eu sempre tento tirar algumas coisas que eu ainda não tenha percebido. E nós vamos aqui hoje tentar tirar algumas coisas que se apliquem na nossa vida e que nos transforme hoje. Amém? E a Bíblia relata que estava tendo uma reunião, né? Eu quero crer
que essa reunião é a reunião dos anjos. E eu quero crer que essa reunião é na região celestial. E a Bíblia diz que ali chegou Satanás naquela reunião, e quem dá o pontapé inicial na conversa é Deus. Deus vira para Satanás e pergunta: de onde vens? Onde você estava? Onde você fica? E Satanás responde para ele: eu estou a rodear a terra. E o que Satanás quer dizer com isso? Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele fica à espreita, ele quer arrumar uma brecha, ele fica ali na procura de alguma coisa que ele possa consumir, ele possa dominar. Então, ele estava fazendo o que ele sempre fazia. Né? E Deus, ele dá esse pontapé inicial e faz essa pergunta: você observaste o meu servo Jó? E aí Deus, ele dá o currículo de Jó. Não há homem algum na terra como Jó. E aí Deus descreve Jó: homem íntegro. Íntegro é quando você está trancado no seu quarto com a luz apagada. Homem reto, reto é tudo aquilo que você é na frente das pessoas. Homem temente a Deus, o princípio da sabedoria. E homem que se desvia-se do mal, deliberadamente santo. E Satanás, ele poderia responder assim: não observei não, estou um pouco ocupado, com a agenda cheia, estou fazendo outras coisas, não observei ainda, talvez eu observe um dia. Mas essa não foi a resposta de Satanás. Satanás, em outras palavras, disse: também, né, é muito fácil. As suas bênçãos caem na vida de Jó, em todas as áreas. No trabalho ele prospera, onde ele bota a mão tem dinheiro. A família é abençoada, é rica. Ele é o homem mais rico do Oriente. Aí é fácil te adorar. E aí, Satanás, com isso, está insinuando duas coisas. Primeiro, que Deus precisa subornar Jó, nesse contexto, para receber as suas bênçãos. Ele está insinuando que Jó serve a Deus porque Deus dá muitas bênçãos para Jó. E, nesse contexto aqui, Satanás, no verso 1, deixa eu ver aqui, no verso 1, 6 a 12, Satanás levanta duas teses. Ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. E ninguém ama mais a Deus do que a família. Homem mais rico e homem mais feliz do mundo, né? E o que hoje nós temos? Como que é a nossa vida? A gente trabalha para ter um carro melhor, para ter uma casa melhor, para ter dinheiro. E nós tentamos também construir uma família boa, casar, construir ter filhos, construir um lar. Nossa vida é assim, não é verdade? E o pecado, irmãos, não é pecado ter dinheiro. Não é pecado nós termos bens. O pecado é o dinheiro nos ter. Não, o pecado não é nós possuirmos dinheiro. O pecado é o dinheiro nos possuir. Então, sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó aqui na terra como seu advogado. Ele coloca em jogo, na mão de Jó, a sua reputação. E aí, ele fala para Satanás: pode tocar no dinheiro, pode tocar na família, só não toca nele. Em outras palavras, Satanás é um ser ilimitado. Satanás é um ser que só vai até onde Deus permite. E Deus, ele manda no céu, na terra e no inferno. Amém? Mas com a permissão divina, Satanás sai para fazer o estrago na vida de Jó. E notem comigo aqui no capítulo 1, 3. Vamos ler o capítulo 1, 3.
Ó, essa última parte aqui, ó, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Irmão, esse homem, ele era o homem mais rico daquela época. Quem é hoje o homem mais rico dessa época? Alguém sabe? Elon Musk, famoso, né? Eu só queria 1%, né? Tô brincando. E aí, como eu disse, o pecado não é ser rico, o pecado não é possuir as coisas, o pecado é deixar as coisas nos possuir. E no verso 15, 16, 17, vamos lá? 1, 15, 16 e 17. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer essa nova. Estando esse ainda falando, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. E só eu escapei para trazer essa nova. 17. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e o tomaram. E aos servos feriram o fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Satanás, naquele momento, usou os caldeus, os sabeus e o fogo para arruinar o homem mais rico do Oriente, para falir o homem mais rico do Oriente. E a grande pergunta é, com tudo isso, perdendo a sua riqueza, Jó, ele blasfemaria contra Deus? A tese de Satanás está certa? O homem ama mais o dinheiro do que a Deus? E no verso 21, nós temos a resposta. E disse Jó, não está Jó aqui, mas e disse, Jó dizendo, tá? Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em outras palavras, Jó estava querendo dizer que o que ele conquistou do berço até a sepultura não era significado da vida dele. E ele acabou de derrotar a primeira tese de Satanás. A primeira tese de Satanás é que o homem ama mais o dinheiro, as coisas, do que a Deus. E Jó derrota essa tese. Jó não blasfemou contra Deus. Vamos ler agora Jó 1, 9 a 12, por favor. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme a Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercastes de sebe a ele e a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra de sua mão abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo que ele tem e verás que ele blasfema contra ti na sua face. E disse ao Senhor Satanás: eis que tudo o que ele tem está às suas mãos, somente contra ele não estende a sua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, Satanás tirou tudo que Jó tinha. E Jó, mesmo assim, não blasfemou contra Deus. E essa tese acaba de cair por terra. E a segunda tese de Satanás, como eu bem disse, que o homem e que Jó amava mais a família do que a Deus. No capítulo 1, versículo 2, diz que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Então, no total, era quantos? Fala mais demorado aí para beber. Quantos filhos? Isso aí, Sassá. E no capítulo 1, versículo 5, diz que Jó era um pai exemplar. Um pai que zelava pelos seus filhos. E vira e mexe, eles estavam fazendo festas. Não é verdade? Muitas das vezes, entre amigos, entre familiares, não é bom a gente fazer uma festa? Eu, às vezes, vou lá em Volta Redonda, só de passagem, e aí é uma festa.
porque a gente está se reencontrando, está relembrando das coisas, né? E aí é muito bom nós confraternizarmos entre família. É o que eles faziam. Eles eram felizes, eles eram ricos, eles eram abençoados. E eles estavam mais uma vez na casa do primogênito, e um vendaval derruba a casa dele, e os filhos morrem cobertos nos escombros. Imagina para um pai levar todos os filhos de uma vez só para o cemitério. Imagina o luto desse pai. Imagina para esse pai retomar o dia a dia, retomar a agenda, voltar ao trabalho. Será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que Satanás estava certo? Que o homem ama mais a família do que a Deus? A resposta está no capítulo 20, no versículo 20, no capítulo 1, versículo 20. E aí, depois que Jó recebeu essa notícia, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e lançou-se em terra, e chorou, reclamou. Então fala mais forte. E adorou. Amém. Jó não blasfemou e quebrou a segunda tese de Satanás. O homem não ama mais a família do que a Deus. Às vezes é muito contraditório isso, né? É muito difícil, né, a gente entender isso, muitas das vezes. Mas aí vem o capítulo 2. Deixa eu deixar aqui no esquema. O capítulo 2, novamente, estava tendo essa reunião no céu com os anjos, e veio de novo Satanás. E Deus ele pergunta de novo para ele, de onde vens? E o que ele responde? De rodear a terra e de passear por ela. Sabe o que ele quis dizer com isso? Ele diz, eu não mudei minha agenda. Eu ainda estou procurando uma brecha. Eu ainda estou procurando alguma coisa para destruir. Eu ainda estou por aí. Eu ainda estou de olho. Eu ainda estou sondando. E Deus, ele novamente faz essa pergunta. Observaste o meu servo Jó? Então Deus ali dá o currículo de Jó sem mudar nenhuma vírgula. Homem íntegro, vamos lá, homem íntegro, reto, temente a Deus e que desvia-se do mal. Mesmo depois que Satanás arruinou a vida de Jó, Jó se manteve com o mesmo currículo. E Satanás, mais uma vez, passou por mentiroso, por falso, levantou falso testemunho do que é o ser de Deus. E Jó provou que ele ama a Deus, não pelo que Deus dá, mas pelo que Deus é. E hoje nós devemos amar a Deus pelo que Deus é. Eu vi uma frase muito interessante, é que muitas das vezes nós pedimos, né, a Deus, Senhor, restaura minha família, Senhor, e nós esquecemos de agradecer pelo que Ele fez. Nós pedimos muito e esquecemos que Ele já fez. E aí, Satanás, ele disse, ó, tá bom, ele não blasfemou contra o Senhor com o dinheiro, não blasfemou contra a família, mas eu quero só ver uma coisa. Toca em sua pele, em seus ossos, que ele vai blasfemar. Agora eu tenho certeza. E a terceira tese de Satanás é que ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. E Deus, mais uma vez, levantou Jó para ser o seu advogado. Mais uma vez, ele deixou a sua reputação na mão de Jó. E ele falou, ó, pode tocar nele, pode fazer ele ficar doente, mas não mata ele. E mais uma vez,
Deus mostrou que Satanás é um ser ilimitado. Limitado. Perdão. Tá vendo? Vocês estão ligados. Só foi para ver. E aí, Satanás é um ser limitado. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus, que só vai até onde Deus deixa, nem um centímetro a mais. E Satanás saiu e atacou Jó novamente. E colocou uma doença em Jó, braba, irmão. Difícil. E a palavra de Deus diz que tinha ferida da planta dos pés até o topo da cabeça. Eu tenho uma imagem aqui da ferida que era em Jó. Alguns pacientes meus têm essa ferida, chama de úlcera por pressão. É uma ferida que dá na pele. Eu ia botar aqui, mas é muito forte. TT, como médica, sabe. Então, quem quiser ver posteriormente, me procura depois. Mas é úlcera, forma buraco na pele. E a gente consegue ver o osso. E tem alguns estágios que a gente não consegue classificar. Vai do estágio 1, 2, 3 e 4. E tem estágio que não tem categoria. E aí a gente bota não classificado. De tão ruim que está. E eu imagino que Jó estava nessa situação. E Jó, nessa situação toda, só piorando, ele não conseguia mais dormir, ele não conseguia mais comer. E a mulher dele, quando viu, cuidou dele, né, irmãos? Botou um curativo, abraçou, deu cafuné, amaldiçoou esse Deus e morre, Jó. A pessoa que tinha que acolher, que tinha que estar do lado, que prometeu honrar, não sei o quê, aquela coisa toda, abandonou. E responde Jó para essa mulher: e tu falas como uma louca. Eu acho que é... Isso, eu não anotei, irmã. É 10, 2, 10. E responde como uma louca: temos recebido o bem de Deus e também não podemos receber o mal? E vamos ler agora o capítulo 2, 10. Isso. Jó 2, 10. E Jó derrota a terceira tese de Satanás. Ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Mas aí, vamos agora abrir no 2:11 a 12. Aqui é a fase que os amigos de Jó entram em cena. E ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo esse mal que ele tinha vindo sobre ele, vieram cada um em seu lugar. Elifaz, o Temanita, e o Bildade, o Suíta, e o Zofar, o Naamatita. E combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os olhos, não o conheceram. Irmãos, imagina o quão Jó estava, doente, magro, diferente, ferido, para quando os seus amigos, todo mundo se reuniu e foi visitar Jó, olhou e cadê Jó? Não reconheceu. E eu levanto uma pergunta: vocês acham que esses eram amigos de Jó? Sim ou não? Sim, claro que era. Eles foram lá, do lado de Jó, ficaram 7 dias sentados no chão junto com ele, sem dizer nenhuma palavra, porque não conseguia, não tinha palavra para aquele momento. E amigo de verdade é assim, irmão. Eu tive
eu não lembro a época, mas eu tive internado no CTI 7 dias com dengue hemorrágica. E todos os dias, o Rafael orava comigo, por mensagem. Todos os dias, o meu amigo me mandava mensagem e orava comigo. E foi isso que me deu força, porque eu já não aguentava mais estar naquele CTI. Já não aguentava mais ter febre, ter coceira, toda hora alguém me furando. E aí eu não me senti sozinho, porque Deus estava ali, mas os meus amigos estavam também. E eu acredito que naquele momento Jó, ele teve a companhia dos seus amigos. Mas teve um problema. No decorrer disso, os amigos dele viram alguma coisa relacionada a causa e efeito. Começaram a pensar, Jó, será que você não está passando isso porque você errou em algum momento? Será que isso não é um tipo de castigo? Só que Jó estava muito ruim, então Jó errou muito. E aí os amigos começaram a falar que Jó era rico porque roubou. Que Jó era um louco, por isso que Deus matou os filhos dele. Então, aqueles que eram para ficar amigos foram contra Jó. Levantaram essa tese. As coisas inverteram. E o que Jó fez? O que você faria? Reclamou, né? Falou, Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu não morri no ventre da minha mãe? Eu não estou aguentando mais. A palavra de Deus diz que Jó queria que os seios da mãe dele não tivesse leite, tivesse secos, para que ele morresse de fome. E Jó levantou algumas queixas para Deus. E o que Deus respondeu para Jó? O silêncio. E eu quero que vocês entendam com isso que, às vezes, o silêncio de Deus é difícil. Porque sofrer sem ter motivo é muito mais difícil do que sofrer. Quando minha mãe estava no CTI, ela estava em hospital público, né? E todos os dias, às 3 horas, era a visita. E das 3 horas da visita anterior até as 3 horas de amanhã, era uma agonia. Porque eu não sabia o que estava acontecendo e eu sabia que poderia ter acontecido muita coisa. Entendeu? Então, nós sofrermos sem saber, sem ter a notícia, é muito pior do que sofrer. Somente sofrer. E se vocês estão acompanhando meu raciocínio, Jó, ele teve 5 áreas da vida dele derrotada. Primeira área foi a vida financeira. Bom, irmãos, quem só vive na magrela, só vive, né, na dificuldade, só mais uma dificuldade já está acostumado. Mas ele era o homem mais rico do Oriente. E hoje em dia, por muito menos, as pessoas entram em colapso, dão um tiro na cabeça. E agora o cara mais rico, que estava no topo da pirâmide, está falido. E a segunda área que Jó enfrentou foi na saúde. Irmão, eu acho que a pandemia, ela nos mostrou que nenhum ser humano consegue ficar de peito estufado quando está no leito do CTI. Nenhum ser humano consegue ficar de nariz em pé quando está entubado. Então, a doença, ela acaba com qualquer soberba. Na pandemia, nós vimos que morreu o cientista e o cara do campo, o doutor e o faxineiro, o ateu e o crente. Então, a doença acaba com tudo. E Jó teve a sua saúde perdida. E o terceiro ponto é o casamento. Aquilo que para Jó poderia ser o único apoio, o único refúgio,
foi um desastre. E o que ela falou para ele? Morre. E a quarta área foi a família, os filhos. Como eu disse, ele perdeu tudo de uma vez. Deve ser uma coisa inexplicável na vida de Jó. E o quinto foram as amizades. Aquelas pessoas que batiam no ombro, não, estamos juntos. Do meu lado a corda não rói, não. Fica tranquilo. Na hora do vamos ver, já era. Mas, nesse momento, Jó estava no fundo do poço. E eu gostaria de dizer uma coisa para você hoje. No fundo do poço, só tem uma direção que nós conseguimos olhar. Para cima. E quando Jó chegou no fundo do poço, ele dá um brado. Uma coisa eu sei, é que meu Redentor vive, e eu verei o meu Redentor. Amém? Satanás tirou tudo de Jó. Só que ele não entendeu uma coisa, o tudo de Jó era Deus. O tudo de Jó não era o que ele tinha conquistado, não era a felicidade de todo mundo, não era a vida, não era o relacionamento, era Deus. E Deus ninguém pode tirar de você. E quando Jó ele solta esse brado, Deus ele faz 70 perguntas para Jó, literalmente. Mas não é respondendo nenhuma das perguntas que Jó tinha feito antes. Deus, ele naquele momento, abre os céus e mostra para Jó o quão ele é soberano, o quão ele é poderoso, o quão ele pode fazer, o quão ele está no controle. E muitas das vezes, nós estamos numa situação que precisamos ouvir Deus, e Deus não fala, não fala, não fala. E quando ele fala, não é para te responder diretamente, mas é para te dizer que ele está no controle da sua vida. E para terminar, Jó, ele descobriu algumas verdades. Ele descobriu algumas verdades que mudou a vida dele e que vai mudar a sua vida. Vamos ler Jó 42, 1. Amém? Então Jó respondeu ao Senhor dizendo, vamos ler essa primeira parte do versículo 2. Bem sei... Amém. Deus entendeu a onisciência, Jó entendeu a onisciência de Deus. Deus, ele é um ser que pode restaurar vidas. Deus ele é um ser que pode restaurar casamentos, pode restaurar vidas financeiras. Ele não importa a área que você está com dificuldade hoje. O que importa nesse momento para você é que Deus pode restaurar a sua vida. Irmãos, eu não gosto muito de ler, sabe? Eu confesso. Tenho que confessar, né? Então, mas em alguns momentos eu pesquiso sobre uns livros e eu pesquisei assim, qual é o livro mais lido da atualidade? Que aí eu ia ler, né? O livro mais lido deve ser bom, não é possível. E aí, o livro mais lido da atualidade é de autoajuda. E esses livros, irmão, diz que nós somos fortes. Esse livro diz que só basta um estalo e nós vamos desenvolver algo que a gente ainda não tinha desenvolvido. Que nós somos capazes. E aí eu fui ler um pouco a Bíblia e percebi que é tudo ao contrário. Que eu sou pó, que eu sou fraco. Paulo diz que o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Nenhum dos seus planos podem frustrar.
assinado Deus. Irmãos, Deus não faz rascunho. O plano de Deus para a sua vida não tem segunda página. Ele escreve uma vez só, é assertivo. Deus, Ele me trouxe aqui para te dizer que se você está no fundo do poço, olhe para cima e grite, o meu Redentor vive. Deus restaurou tudo em dobro na vida de Jó. Deus deu o dobro de dinheiro para ele. Então, se ele era um homem mais rico, irmã, ele agora é um homem 2 vezes mais rico. Deus, a Bíblia não diz que ele casou de novo. Então, leva a crer que ele se reconciliou com a mulher. E eu imagino que se Jó fosse brasileiro, né? O que ele ia falar para ela? Ah, é? O que ela falou para ele? Morre, Jó. Aí ele ia falar assim, não, mulher, a fila andou, estou ricão de novo, fica na tua, a fila andou, então morre, mulher. Mas ele não falou porque Deus é especialista em juntar cacos. Deus, ele é especialista de reatar casamentos. A Bíblia diz que nasceu mais 10 filhos. Ué, mas não é em dobro? Quanto tinha antes? 10. O dobro de 10 é 20. Mas se nasceu só 10? Deus, ele garantiu que no céu ele teria os 20 filhos. Então, o ente querido que você perdeu hoje está te esperando no céu. E Deus vai restaurar de novo para você. Então, vamos ter uma música agora. E você que está precisando de uma restauração na vida financeira, eu não sei, no seu casamento, no seu trabalho, no seu coração, fique de pé, vem aqui na frente, se ajoelha, mas se entregue porque o nosso Redentor vive, amém?